Seguinte, o assunto é tranquilo, tem 3 tópicos apenas, olha, eu estou fazendo para vocês. É só isso, 3 tópicos apenas, tá? Só que é bem importante, e é sobre química aqui, sobre a oxidação e redução, que a gente chama de redox, certo? Oxirredução nada mais é do que a transferência de elétrons, certo? Transferência de elétrons entre elementos químicos. Como que eu posso dizer assim? Olha, entre elementos e entidades químicas, tá? Como que eu posso dizer? Perder elétrons é uma transferência, não é? E ganhar também é uma transferência. Então, oxirredução é a perda ou a ganha de elétrons de entidades químicas, de determinados reagentes químicos, certo? Bom, vamos começar falando sobre a oxidação. Oxidação, sem nem falar. Oxidação, que a gente chama de agente redutor. Oxidação é quando a entidade química ela perde elétrons. Ela perde elétrons para outra entidade química, certo? Quando ela perde esses elétrons, ela vai ter uma substância oxidada. Tá atrapalhando, né? É o que a gente chama quando a entidade química sofre uma oxidação. Ele fica oxidado, certo? E quando a entidade perde elétrons, o NOx dela se torna maior. Vai um dia falar sobre NOx mais pra frente. Mas quando a entidade, é só saber isso. Quando a entidade química sofre uma oxidação, ela perde elétrons e seu NOx fica maior. Se ela perde elétrons, ela vai ser chamada de agente redutor, certo? Ou substância redutora, qualquer uma das duas. Aí a gente vai passar, olha a incoerência. A gente vai passar para outro tema que se chama redução e ação oxidante. Agente oxidante. Totalmente ao contrário, certo? Redução é quando a entidade química ela ganha elétrons. Isso mesmo. Se ela ganha elétrons, ela vai sofrer uma redução. Incoerente, né? Mas essa é a verdade. Se ela ganha elétrons, ela sofre uma redução. E seu valor do NOx, o seu NOx, se torna menor. Ao contrário lá da oxidação. A oxidação, o NOx aumenta e perde elétrons. Na redução, você perde elétrons, você ganha elétrons e seu NOx diminui, certo? E as substâncias que é encontrado isso, essa redução, que é o que a gente chama de ganho de elétrons, eu vou chamar de agente oxidante ou de substância oxidante. Tem também aquelas entidades químicas, a mesma entidade química, que uma parte sofre redução e uma parte sofre oxidação. Então, uma parte da entidade química perde elétrons e uma parte ganha elétrons, certo? Isso é o que a gente chama de auto-oxirredução, ou a gente chama também de desproporcionalização, né? Desproporcionamento. Auto-oxirredução e desproporcionamento, que é a mesma entidade química que perde e ganha também elétrons. No caso, sofre redução e sofre oxidação também, certo? Quando acontece uma reação de redox, os elétrons que a entidade química perde, outra entidade química que está reduzindo, que está sofrendo, vou voltando. Quando acontece uma reação de redox, o número de elétrons que foi perdido por uma substância que está sofrendo oxidação vai ser o mesmo número de elétrons que vai ser ganhos para uma entidade que sofre redução. Então, os elétrons que eu perco, eu vou ganhar na outra substância. Isso, basicamente acabou isso. Agora é só fazer exercícios, resolver questões, né? E estudar.